Vamos lá, pessoal, pra gente... Quem tá faltando? Tá faltando os homens, não estão aqui ainda, hein? Cadê o Guilherme? Cadê o... Não, o outro Guilherme. Já tem um aqui. Olha o Zé aí, ó. Olha o Zé. Senão não tem feijoada, hein? O Zé do Boné. Senão não tem feijoada. Tô só marcando, hein? Péssima essa, né? Zé do Boné. Zé do Boné. Aí, Zé do Boné, ó. Já estão pilhando. Fez o Pix? Fez o Pix? Ele mandou mensagem pra mim, aí eu lembrei da nossa conversa, né, que tava falando, aí ele mandou mensagem pra mim, como é que a gente acerta? Eu falei, faz um Pix. Eu tô brincando. Eu ia falar, pode falar. Tô brincando com o irmão. Eles vão pagar a feijoada sozinhos. Pô, aí o cara responde, Isaac, nem você vai saber dessa. O cara responde e fala assim, a Pix eu não tenho, mas eu tenho uma telecena. Aí eu falei, rapaz, isso aí tem uns 40 anos. Ó. Isso daí existe? Não, olha aí, ó, só conhece a velharia, só a velharia. O Red, se tivesse aqui, ia falar, o que é isso, né? O carnê do baú, o que é isso? Ó, o Guilherme. Telecena? Ó, tudo isso está sendo gravado, hein? Olha que tristeza. A cara do Isaac está sendo gravado, meu Zé. A gente coloca, né, antes de subir pro YouTube. Meus irmãos, vamos aproveitar essa alegria que a gente tem de estar aqui e... A câmera tá aqui. Não, deixa a câmera assim, mano. Vamos orar, vamos continuar nesse espírito de alegria, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, né? A palavra diz que a alegria vem do Senhor, lá em Neemias, né? A alegria do povo de Deus vem do Senhor. Amém. Nós não temos alegria em nós mesmos, né? Aliás, um pouco que a gente vai falar hoje no nosso estudo, na nossa mensagem, fazendo uma referência como se Deus fosse o sol, né? Que tem toda a sua potência, ilumina e tal. Todos os outros astros também eles não têm brilho, não têm... E nós somos assim, nós não temos alegria em nós, né? A nossa alegria vem do Senhor. E nele nós somos alegres, né? Então vamos orar nesse espírito de alegria, nesse espírito de comunhão e iniciar o nosso estudo de hoje. Pai, eu te agradeço primeiramente pelo privilégio que o Senhor tem dado a esse grupo que está aqui, mas também a muitos dos nossos irmãos, Pai. O privilégio de te conhecer cada dia mais na Tua Palavra. Obrigado porque esse projeto, ele nasceu no Teu coração, Pai. E graças ao Teu Santo Espírito nós pudemos descobri-lo, Pai, a tempo de poder caminhar e estar na Tua presença, ó Pai, mais e mais. Porque sabemos, Senhor, que a vida plena que podemos ter, ó Pai, enquanto ainda estamos aqui neste corpo, é Te conhecer, é estar contigo, é caminhar contigo, Senhor. Essa preparação que é tão importante para aquele dia tão especial onde Te veremos face a face, Senhor. Onde estaremos contigo eternamente. Por isso, Senhor, usa esse momento, usa as nossas vidas aqui hoje, ó Pai. Entrega tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós aqui. Entrega para a Tua igreja, Senhor, os Teus propósitos, as Tuas vontades, ó Pai. Que nós sabemos que elas são perfeitas, elas são agradáveis, elas são boas. Usa, Pai, esse momento para a honra e glória do nome de Cristo Jesus, Pai. É nesse nome poderoso que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar? Sim. E vamos começar louvando a Deus com aquilo que lhe é próprio, né? Porque só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus com tantas petições que são válidas, porque nós temos necessidades nessa vida, mas nós também, primeiramente, eu acho que nós deveríamos reconhecer quem Ele é. Essa canção, ela fala um pouco, eu diria, daquele que é o nosso Deus, o nosso Criador, o Criador do Universo. E nós gostaríamos de nos achegar à presença dEle, da qual nós também não saímos, trazendo um reconhecimento de quem Ele é, porque não há nem em cima no céu, nem embaixo na terra um ser semelhante ao nosso Deus. Amém. Só Ele é santo, só Ele é digno. Como
nós sabemos que existem anjos que são responsáveis pela glória de Deus, querubins e serafins, que ficam o tempo todo dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então nos juntamos a eles nesta noite para dizer que só Ele é santo. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os redimidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito excelso Benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Essa canção, a gente hoje vai estudar sobre a santidade de Deus. E dentro dessa canção a gente vê muitos dos componentes da santidade de Deus. E a gente vai falar muito hoje sobre esse Deus que ele é único, incomparável, vários adjetivos, né? Inigualável. Não há outro com o mesmo poder, com a mesma capacidade, não há nenhum outro. E ser santo é isso. Não é apenas, como muitas vezes a gente entende, nós vamos repetir isso durante o estudo de hoje, a pureza no sentido moral, né? Ou apenas estar separado. Mas só o nosso Deus é santo dessa forma. Nem nós somos. Né? O nosso Deus ele é incomparável.
E é isso que nós precisamos glorificar, é isso que nós precisamos enxergar. E enxergando isso, a gente tem vida no nome dele. Continuando nesse mesmo entendimento, Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse que nos guarda é o mesmo que é santo. É o mesmo que não há outro comparável a Ele. E por isso que nós confiamos nele. Nós não colocamos a nossa confiança em governos. Nós não colocamos a nossa confiança no dinheiro, nas posses, porque tudo isso é falível, tudo isso passa. Mas nós confiamos naquele que é santo, que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, aquele que não dorme, aquele que nos guarda de dia e de noite, que guarda a nossa entrada, a nossa saída. É nele que nós confiamos. E é Ele que derrama sobre nós essa bênção que nós vamos cantar agora, porque eu não posso abençoar, Demétrios não pode, ninguém aqui pode abençoar. Mas aquele a quem nós confiamos a nossa vida, Ele sim, é Ele que nos abençoa. Vamos louvar a Ele, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te
Vamos começar? Os pequenos vão com a tia Ju. Os juniores vão ficar aqui comigo. E vamos todos... Ô, Nicolas, Isaac, não perco vocês não, vem. Senta aqui. Tem cadeira aqui, tem cadeira. Você vai buscar cadeira? Foi buscar cadeira? Tem um monte aqui. Tem um monte. Vamos lá, todo mundo sentadinho aqui? Moça, você quer um cadeirão assim também? Com certeza? A irmã negou, Felipe. Pessoal, eu queria falar hoje sobre um tema. A gente está estudando o Evangelho de João e eu senti nessa semana, enquanto estava estudando, o desejo de falar sobre um tema que é muito específico. Ele não está numa única carta ou num único evangelho. Ele, na verdade, está por toda a palavra. A palavra de Deus tem várias leituras possíveis. A gente pode ler de uma forma cronológica, a gente pode ler através das cartas, evangelhos, mas a gente também pode ler por temas, né? E hoje eu quero falar da santidade de Deus. E a santidade de Deus é um tema que, em vários momentos na palavra de Deus, a gente vai ver a santidade de Deus sendo demonstrada ali. E eu vou, enquanto a gente estiver estudando hoje, eu vou fazer algumas referências, onde você vai ver essa santidade sendo apresentada, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, num evangelho, numa epístola ou numa carta histórica. Então, a gente vai falar sobre a santidade. E hoje a gente vai entender o que é santidade, nesse primeiro momento, o que é o nosso Deus ser santo, o que é um Deus santo. E eu não estou falando aqui de nós sermos santos, o que é uma outra coisa que a gente vai falar. Eu estou falando de Deus santo. Depois a gente vai falar como Deus se apresenta ao seu povo. E a gente vai ver que ele se apresenta ao seu povo em santidade. Depois a gente vai falar o que é a santidade de Deus, ou melhor, que a santidade de Deus pode causar a nossa morte. E a gente vai ver isso. Mas a santidade de Deus também, ela pode nos alegrar e nos santificar. A santidade de Deus nos santifica. Então a gente vai correr nesse estudo. Então a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem aqui é o que é santidade. E muitas vezes a gente costuma conhecer santidade, até mesmo pela palavra, numa relação oposta ao pecado, né? Então, ser santo é ser puro, é ser imaculado, né? E o oposto disso seria o pecado, a vida em pecado, né? A gente vai ver isso muito claramente em vários momentos da palavra de Deus. Aqui, se a gente pegar a carta de Judas, Judas não é os Iscariotes, tá? Antes que os irmãos pensem, né? Judas, ele mesmo se define lá como irmão de Tiago, era um dos discípulos também. E ele vai escrever muito, essa é uma última carta, a última carta antes do Apocalipse, no Novo Testamento, e ele vai falar muito sobre como Deus lida com a impiedade, sendo Deus um Deus santo. Então, é uma carta muito linda que ela vai falar, olha, mesmo que Deus tenha tirado o povo do Egito, ele puniu aqueles que desobedeceram e todos morreram no deserto. Os anjos que estavam na presença do Senhor e se rebelaram, Deus os puniu também e colocou eles presos, né? No abismo. Então. E Deus fará isso com qualquer outro que viva diante dele em impureza. Mas ali tem uma clara referência à impureza, né? A impureza em relação ao pecado. Mas eu quero trazer a santidade para uma esfera acima da pureza. A pureza de Deus, ela faz parte da santidade. Mas o que está acima disso? Nosso Deus, ele é único.
Essa, eu não sei, em português não tem a unicidade, eu procurei, não tem... Unicidade é uma palavra. Mas vamos trocar isso e eu vou trazer vários adjetivos e todos eles se encaixam. Quando a gente diz que ele é singular, e a singularidade seria uma característica, isso significa que ele é superior. Deus é superior. Deus é incomparável, Deus é inigualável, ele é excepcional, é extraordinário, é incrível, ele é genial, é raro, especial, é excelente. Repare que todos esses adjetivos colocam Deus numa posição que nenhum outro vai ocupar. E é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de um Deus santo. É de fato algo especial o fato de Deus ser santo. E aí uma referência que eu trouxe para vocês mais cedo, o Sol. Né? O Sol poderia ser considerado santo nesse sentido, porque o Sol é poderoso, o Sol alimenta, a vida do nosso planeta vem do Sol, né? As flores só florescem com os raios, nós precisamos dos raios do Sol. O Sol ele é único nesse sentido. Né? E a gente sabe que, comparado a Deus, o Sol é nada. Né? A palavra de Deus diz que Deus tem na palma das suas mãos, né, as estrelas, né, tem a constelação lá que até é mencionada. Estou sentindo falta daquele irmão que gosta de astronomia, que acompanha as estrelas, mas tem uma das constelações que cabem, né? O Gustavo, né? Mas tu sabe qual é a constelação? Não era o... Tem um nome essa constelação. Está falando aqui, que é falada lá no livro de Jó. Depois eu lembro. Mas enfim... Não é Órion. Essa é boa, mas não é essa não. Então, o Sol ele é nada perto da presença de Deus. Então, quando a gente fala dessa singularidade, quando a gente olha para Deus com essa perspectiva, a gente automaticamente deveria olhar também para nós, né, em relação a Deus. Quem somos nós nessa relação com Deus? Né? Deus ele é único, ele é extraordinário, nós não somos. Nós não somos. E aqui eu não estou falando de nenhuma... não me entenda errado, não estou falando aqui de por que o homem foi feito. Nada, eu só estou falando de Deus como santo. Ele tem todas essas características que nós não temos. Nós não temos. E a palavra de Deus mostra isso. Eu vou ler uns versos para vocês aqui, só para vocês verem que esses adjetivos que eu passei, eles estão na palavra em vários lugares. Eu separei 3 aqui para a gente. Jó, por exemplo, no capítulo 11, verso 7, ele diz assim, ó, porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Né? Jó fazendo uma reflexão. Porventura alguém conseguirá alcançar os caminhos de Deus e vai chegar à perfeição dele? Ou seja, ele é perfeito. Só tem um perfeito. E quem é esse? É o nosso santo Deus. Né? Salmos 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Olha aí, a imensidão de Deus, sua grandeza. Paulo vai falar, né? Paulo tem aquele texto famoso, quem souber de qual vai ganhar um pirulito aí. Ó. Nem sabe qual é o texto. Quem poderá, eu nem sei também, né? Mas é aquele que se fala da largura, dimensão, profundidade. Então fala de qual? Quem poderá superar o amor de Deus, seja tempestade, potestade. Não é esse texto, não é esse texto. Não, esse é outro. É o texto separado do amor de Cristo. Esse é outro. Tá falando é outro. Então depois, no final aí ganhou um pirulito, quem lembrar. Salmo 139. Lê lá para outro texto, enquanto a irmã procura lá, Isaías 40, 28 diz assim, ó: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então repara, quando a gente está falando aqui de um Deus santo, a gente está falando desse Deus. E nós precisamos compreender esse Deus nessa dimensão de santidade. Uma coisa interessante em relação a Deus é que a santidade dele, ela não só está nele, mas ela está ao seu redor. Semelhante ao Sol, né? O Sol tem a sua energia, né? Mas ao redor do Sol, aquilo que está ao redor do Sol é santo. Né? Por que eu falo isso? Mas você está falando, você está tirando isso de onde? Vocês lembram quando Deus chama Moisés?
Como é que era? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. É santo. Deus estava na presença de Moisés, mas o entorno de Deus é santo. Eu achei que tá. Lê pra gente. Efésios 3, 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é Paulo nos convidando para conhecer toda a largura, profundidade, altura, né? Ou seja, Paulo está dizendo, é algo inigualável. E que vocês se deleitem nisso. Olha, o chamado de Paulo é esse. Se deleitem nessa santidade de Deus. Então, quando Moisés ele se aproxima de Deus, Deus fala para ele, lá em Êxodo 3:5, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha, aqui não é Deus santo, mas porque Deus está ali, a terra é santa. Ou seja, na presença de Deus, tudo é santo. E aí, para fazer uma referência aqui com o sol de novo, o sol, se for santo, né, nesse conceito, tudo que está ao redor do sol ali é santo. De modo que a gente se aproxima do sol, não se aproxima do sol. Mas o que acontece se você se aproxima do sol de uma forma desmedida? Ou seja, você vai mesmo bem próximo ao sol. O que acontece? Algum ser humano pode bem... Morre. Queima, morre, né? Não é diferente de Deus. Não é diferente de Deus. Nós não temos condições de nos aproximarmos de Deus, né, sem os cuidados que somente Deus pode nos dar. Né? Vocês lembram que Moisés, quando pediu para ver Deus, o que Deus falou? Ninguém pode me ver, mas eu vou passar por você e eu vou colocar as minhas mãos para que você possa ver a minha passada. Né? Não é diferente. Eu não vou ler com os irmãos, mas em Êxodo 19, verso 9 ao verso 25, é quando Deus, a primeira vez, vai aparecer na presença do povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito, e ali Deus vai descer no Monte Sinai. E Deus instrui a Moisés a falar com o povo para se preparar para a descida dele. E se os irmãos forem ler esse texto, vocês vão ver lá. Deus primeiro define uma série de coisas em relação à pureza com que esses irmãos precisam estar na presença de Deus. E quando ele desce no Monte Sinai, ele fala, e vocês não vão poder chegar perto. Porque se alguém chegar, vai morrer, certamente vai morrer. E não só pessoas, não, animais, qualquer um. Só quem ele deixa entrar é Moisés. E o povo inteiro vê aquilo. E o povo inteiro vê aquilo e fica com tanto medo que fala, Moisés, a gente quer servir, vai você falar com ele, Moisés. Está todo mundo com medo. Então a santidade de Deus, ela é apresentada para a gente dessa forma. É esse Deus grandioso, esse Deus cuja presença é permitida por Ele. Primeira coisa importante, essa presença é permitida por Ele. Ele nos permite estar na presença dEle. Nós não podemos nos achegar à presença de Deus se Ele não permitir primeiro. E essa santidade, como a gente falou, semelhantemente ao sol, ela pode causar a morte. E de fato causa. E o texto que eu quero usar com os irmãos hoje é a história de Uza. Quem conhece a história de Uza? É Uzá. Quem conhece a história de Uzá? Ninguém conhece esse nome, né? Mas quem conhece a história do homem que tocou na arca e morreu? Ninguém conhece a história do homem que tocou na arca e morreu? Essa é uma história comunzinha, né? O cara tocou na arca e morreu, né? Vou contar a história desse homem hoje. E essa história, muitas vezes, quando a gente lê, a gente acha que, poxa, Deus é mau, né? Pô, o cara foi tentar segurar a arca e morreu. Que absurdo. Deus mau esse. É assim que a gente vê essa história. Mas essa história, muitas vezes, ela é muito mal lida. E ela é muito mal lida porque ela é lida numa perspectiva apenas daquela passagem. Ela não é lida na perspectiva de toda a história de Deus com o povo e de todas as características de Deus que a gente está falando aqui. Então, para começar, para dar um contexto para vocês, o que está acontecendo ali é o seguinte, os filisteus tinham levado a arca, e vocês sabem que a arca do Senhor é onde continha o cajado, a vara de Arão e as tábuas da lei.
E os filisteus tinham, num dado momento, levado a Arca do Senhor, e eles tiveram muita dificuldade de manter a Arca do Senhor com eles, porque era a Arca do Deus único, né? Essa arca gerou problema no meio deles, até que os filisteus falaram, ó, temos que devolver essa arca. E até para devolver a Arca do Senhor, eles tiveram dificuldade. Então eles disseram, olha, os israelitas, vocês perderam, tudo bem, a gente roubou a arca, mas ó, essa arca está dando problema. Pode vir buscar, a gente deixa vocês buscarem, vem buscar. Os israelitas vão e buscam essa arca, a Arca do Senhor, e levam a Arca do Senhor para a casa de Abinadab, que é o pai de Uzzá. Levam para a casa dele. E ali em 1 Samuel, esse texto essa história que eu estou contando para vocês está em 2 Samuel 6, do verso 1 a 12. Vocês vão achar. Perdão, em 1 Samuel 6, capítulo 6 vai contar essa história. Em 1 Samuel, no capítulo 7, do verso 1 a 2, vai contar um fato muito interessante e é muito importante para a história que a gente vai ler hoje. E eu quero que vocês guardem comigo isso aí. Ó. Vai dizer assim, ó. A arca do Senhor, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. A arca permaneceu na casa de Abinadab, que é o pai de Uzzá, o pai de Eleazar, por 20 anos. Então ela ficou lá na casa desse pessoal por 20 anos. Aí vem o nosso texto de hoje, está em 2 Samuel 6, 1 a 12. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar com a minha leitura ou com a Bíblia de vocês, mas eu vou ler aqui porque eu vou pausar em alguns momentos que eu acho interessante. Então lembra, a arca está agora na casa de Abinadab, pai de Uzzá. E agora Davi, passaram-se 20 anos, já não é mais Saul rei, é Davi. E Davi, ele diz o seguinte, olha, a gente deixou a arca do Senhor muito tempo largada. E nós temos que trazer a arca do Senhor. Tá? Eles juntam um exército. E aí começa o verso 6. Ó, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil homens ao todo. Ele e todos que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Olha que interessante, só um parênteses aqui, né? A gente está falando aqui de um fato histórico, né? A gente está no livro de Samuel. Samuel está contando aqui, quem está narrando, escrevendo a história, está contando um fato histórico, mas dentro do fato histórico, olha o que Deus coloca para a gente, né? A arca, verso 2, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Aqui já faz referência a quem pertence essa arca. Essa arca não é de qualquer um, essa arca é do nosso Deus Santo. Verso 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzzá e Aiô, seus filhos, né, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô estava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Essa é a história. Aí você fala assim, Demetrios, mas pelo que eu li até agora, Deus foi bem mal mesmo, o cara só colocou a mão na arca ali, cara. Mas olha, a gente vai ver algumas coisas que não estão nesse texto aqui, mas estão na palavra de Deus. E tem 3 pontos que eu quero discorrer com os irmãos aqui. 3 pontos onde a gente vai ver... A palavra que é usada aqui como irreverência, no verso 7, ela, em algumas traduções, também é traduzida como erro. O erro de Uzzá. E Deus fala assim, né? A ira do Senhor acendeu-se contra Uzzá
por seu ato de irreverência. Mas em algumas traduções fala, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá pelo seu ato pelo seu erro. Então, se ele errou, né, tem que ter uma explicação para o erro dele, né? E são 3 explicações aqui, as 3 são na verdade uma única explicação com 3 pontos que eu quero destacar. O primeiro deles, desobediência. Segundo, arrogância. Terceiro, a própria irreverência ou falta de reverência. Onde é que estão essas 3 coisas? Ó, desobediência, no verso 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab. Demetrios, por que isso aí é uma desobediência? Porque, meus irmãos, lá em Números, no capítulo 4, eu não vou ler tudo com os irmãos, para a gente ganhar tempo nesse tema. Mas em Números, capítulo 4, se vocês lerem o capítulo inteiro, mas principalmente do verso 1 a 20, Deus dá instruções ao seu povo de como transportar tudo aquilo que é santo para ele. Deus fala exatamente. E lá está dizendo como transportar a arca. E Deus fala mais ainda. Aquele que fizer diferente, tem lá uma palavra muito estrita, dizendo assim, ó, aquele que tocar nas coisas santas, não obedecendo o que eu descrevi, morrerá. Está escrito, está dito. O Uzá, filho de Abinadab, estavam com a arca do Senhor porque eles eram o quê? Eles eram levitas. Eram aqueles que sabiam dessas coisas. Eles sabiam que eles não poderiam tocar. Mais do que qualquer outro. Uzá não era um descuidado. Não, ele sabia exatamente que não podia tocar. Mas ainda assim ele tocou. Primeira coisa. Segunda coisa, arrogância. Verso 6. O verso 6 dá essa dica para a gente. Vai dizer, por quê? Vamos ler o verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. Mas eu não entendi por que a arrogância. A pergunta aqui é, Deus precisava da mão de Uzá ali? Será que ele precisava? E ainda assim, a arca caiu aqui? Será que Deus estava precisando do apoio de Uzá para transportar aquela arca? O que Deus queria de Uzá era a obediência, que ele não teve. Só que Uzá não só não teve obediência, como deve ter se colocado numa posição do tipo, olha, se eu não ajudar Deus aqui, olha o que vai acontecer. Eu preciso intervir. Afinal de contas, eu sou um levita. Eu sou chamado por Deus para fazer essas coisas. Deus precisa de mim. Olha, Deus precisa de mim. Olha, povo, todos vocês, ó, se eu não estivesse aqui, olha o que teria acontecido. Vai. Mas é engraçado, né? Tipo, o texto em si, eu não sei se tem algum texto que conta desse episódio também, mas parece que o texto em si não demonstra a intenção, né? Não demonstra a intenção. Não demonstra a intenção. Eu estou colocando a intenção aqui, pegando aqui a referência aqui, que a arca não cai. O texto não diz isso. O texto diz que os bois tropeçam. Quer ver um texto que nos ajuda a entender isso aqui? Quando Jesus está com os discípulos no barco, e o barco está passando por uma tempestade lá, e Jesus está dormindo, tá? Os discípulos fazem a mesma coisa. Eles, desesperados, acordam Jesus e dizem, como é que você pode dormir e a gente está morrendo? Mas eles estavam naufragando? Eles não estavam naufragando. Eles estavam com falta de fé ali. Eles estavam com um coração que não era um coração que estava confiando no Senhor. Esse era o mesmo coração de Uzá. Nesse sentido, Uzá estava confiando nele, não no Senhor. E ainda tem uma outra explicação. Se a arca caísse, tombasse, ela ia cair no solo, no chão. É o solo mais impuro do que o homem? Porque Uzá fez isso, né? Eu vou evitar que ela caia.
Porque eu sou um levita, eu sou puro. O solo é sujo, é lama. Mas será que é? Né? Então, esse é um ponto. Terceiro ponto. O próprio texto fala da irreverência. Né? Que a ira do Senhor veio contra ele por conta da irreverência. E essa irreverência, ela pode ser explicada, e é o cuidado que nós temos que ter, com o fato de Uzá e a família terem estado com a Arca do Senhor por 20 anos. O que deve ter acontecido para que Uzá agisse com... O que é a irreverência? Né? Para começar, a irreverência é o ato de não ser mais reverente com algo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando você entra num tribunal, por acaso você entra num tribunal de justiça, que tem um juiz lá, cantando, dançando reggae, falando... Você entra assim, alguém entra assim, alguém em sã consciência entra assim? Por que não? Porque você precisa ser o quê? Reverente ao juiz, né? Ou na presença de uma autoridade, de um rei, de uma rainha, alguém entra assim? E aí, seu juiz, beleza? Pá. Ninguém faz isso. Agora, o que acontece se essa pessoa convive durante muito tempo? Tem um dito, né? Um dito na nossa vida que fala o quê, né? A amizade, não? Como é que é? Quando você dá muita liberdade, né? Como é que fala? Você dá liberdade e a pessoa abusa. Não tem um negócio desse? É melhor você dar dinheiro do que você dar intimidade. Você dá intimidade, né? Não é um negócio desse. Aqui o texto mostra um pouco disso pra gente. Talvez porque Uzá estava lá na presença da arca durante muito tempo, ele se colocou numa posição de igualdade com a arca, de modo que a arca virou algo comum para ele. A arca do Senhor, a arca que é santa, né, faz parte dos utensílios santos, virou comum para ele. Ela era comum para ele. E se era comum para ele, eu posso colocar a mão. Pô, o cara é meu amigo. Ele não é mais o juiz, ele agora é meu amigo. E o importante dessa leitura é que essas coisas acontecem com a gente hoje. Com cada um de nós. A gente pode passar por esses momentos, né? De encarar, por exemplo, eu falo muito isso, né? Jesus diz que ele se fez nosso amigo, né? Já não chama mais servos, né? Porque o servo não sabe tudo, seu Senhor, chamo-vos agora amigos, né? Mas Paulo, muitas vezes em referência a Cristo, falava o quê? Eu sou escravo de Cristo. Numa relação de Cristo é superior. E a gente muitas vezes, porque está nessa relação muito próxima, a gente passa do ponto da reverência, como Uzá, e trata Deus como um igual. Quer ver um exemplo interessante? Deus é tão maravilhoso que esses modelos, ele permitiu com que nós tivéssemos na nossa vida. A relação com os nossos filhos, por exemplo. Quantas vezes os nossos filhos que nós amamos, né, em alguns momentos tratam a gente como igual, como um coleguinha da escola. E aí você tem que chegar e falar assim, opa, para aí. Papai ama muito, papai gosta muito, mas papai é papai, filhinho é filhinho. Vocês precisam entender essa relação. E isso não é diferente em relação a Deus. De novo, nós precisamos enxergar que Deus santo é esse. E Deus é santo. Ele é superior, ele está numa esfera diferente da nossa. Então, como é que a gente pode proceder na nossa vida para a gente não entrar nos caminhos de Uzá? Aliás, Uzá não é o único exemplo disso. Vocês lembram do exemplo dos filhos de Arão? Né? O que acontece com os filhos de Arão, que eram responsáveis lá pelo tabernáculo, lá pelo fogo, né? Eles foram entrar com fogo diferente, né? O que acontece com eles? São consumidos na hora. Né? E tudo que a gente viu aqui para Uzá, você vai ver também na vida dos filhos de Arão. Então a pergunta para a gente é, bom, então se Deus é esse Deus santo,
e eu, para me aproximar dele, preciso reconhecer essas coisas, como isso é possível então? Como é possível para a gente? E a Bíblia também nos explica isso. Tem exemplos muito bonitos disso. Eu vou pegar o exemplo aqui de Isaías. Quem conhece a história de Isaías? Todo mundo conhece só o eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que o eis-me aqui acontece só depois. Porque o que acontece antes é o que nós precisamos absorver para a nossa vida. Em Isaías, capítulo 6, eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar comigo, do verso 1 até o verso 8. Mas começa assim, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, falando de Isaías, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aqui vem o padrão Isaías que nós temos que observar. Então gritei, tremor. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está nos mostrando aqui com esse texto? Ele está vendo, eu estou na presença do Deus Santo. E eu não deveria estar aqui. Eu não tenho condições de estar aqui. Por quê? Porque ele é santo e eu não sou. E Isaías, que era um homem de Deus, ele fala aqui da falta de santidade dele próprio, mas também da comunidade. Ele fala dos seus próprios lábios e dos lábios daqueles que o acompanham. Então, nesse momento que Isaías reconhece a sua condição diante de Deus, que é santo, o que acontece? Aí vem a coisa mais linda que tem, que a gente estava falando, né? O nosso Deus é santo e Ele é o responsável pela santidade dos seus. Então, esse Deus que percebe no servo, né, esse entendimento, que soa muitas vezes até, aqui não parece, né, como um arrependimento, mas um entendimento, Senhor, eu não posso estar na sua presença, porque Tu és um Deus santo. Eu não sou, eu não posso estar aqui. Esse Deus, Ele vai fazer a obra de santificação na tua vida para que você esteja na presença dEle. Porque o verso 6, logo, depois que Isaías exclamou isso, logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Depois que ele foi aqui nesse momento purificado, santificado para estar na presença do Senhor, o que acontece agora? O caminho de comunicação de Deus e homem, ele é liberado. Deus agora ouve esse homem. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, Isaías, respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas olha que interessante, aqui, esse carvão que toca, primeiro toca na boca, né? Por que toca na boca? Alguém tem alguma dica? Por que toca na boca? Para ele não falar mais coisas. Para ele não falar mais bobagens? Pode ser. Muito bom, muito bom. É uma possibilidade. Acho que tem o que ele falou antes também, né? Que fala que essa brasa vai tocar os seus lábios e agora seu corpo será removido. Então, e que os lábios que eram puros, agora já não são mais. Já não são mais. Mas a pergunta é por que a boca? Por que não a cabeça? Se você for pegar, por exemplo, um outro texto, um texto que fala que a boca fala que o coração está cheio. Então deixa eu ler para o irmão. A boca está cheia de... Mateus 15, 18. É o texto que o irmão falou e é a minha interpretação. E aí é Jesus falando.
Jesus está explicando aqui num contexto onde os servos ali estão preocupados com aquilo que eles comem. E aí Jesus fala, não é o que vocês comem que contamina vocês. Aí ele fala assim, ó, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Olha que interessante. E a brasa ali toca a boca, né? Como uma simbologia para mostrar que a boca, na verdade, ela só é a saída daquilo que já está contaminado por dentro. Então, de fato, ali, aquela brasa purifica. Aí você fala, pô, mas aquela brasa purifica. Olha que interessante, aquele texto ainda diz assim, ó, a sua culpa será removida, ou foi removida, e o seu pecado será perdoado, ou foi perdoado. Essa tradução que eu tenho aqui fala no será, mas em outras traduções fala que foi, né? Naquele momento ali, o que aconteceu com Isaías ali? Essa fala aqui é uma fala muito comum, né? Ele foi salvo ali, né? Culpa removida, né? E pecado perdoado. Então, essa brasa simboliza o quê? Cristo. Veio do altar do Senhor, vem do Senhor, né? E ela remove a culpa, remove a impureza e aplica o que na pessoa? Santidade. Isaías agora fazia parte dessa santidade do Senhor. Então, o reconhecimento da santidade do Senhor é importante para o servo, para aqueles que caminham. E por que eu estou falando isso hoje, né? Porque nós temos perdido muito essa perspectiva do nosso Deus. E muitas vezes a gente perde essa perspectiva porque estamos o quê? Há muitos anos na presença do Senhor, né? Estamos há muito tempo na igreja. E aí a gente trata com o Senhor como se o Senhor fosse o coleguinha da esquina. Deus perdeu para muitos de nós em muitos momentos o quê? A sua santidade, aquilo que a gente falou no início, a sua singularidade, a sua excepcionalidade. Deus passou a ser comum. E Deus não é comum. Ele não é comum. Vocês lembram uma história semelhante a essa no Novo Testamento, né? Essas histórias são importantes porque elas chocam, mas a gente às vezes passa por elas e não reflete. Ananias e Safira. Lembram da história de Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Eles tinham que dar o dinheiro deles para os apóstolos só que aí eles dividiram, pegaram uma parte e a outra parte eles dariam para os apóstolos. Só que aí quando eles chegaram lá, Deus falou para Pedro que eles só tinham pegado metade, e aí Ananias morreu na hora. Não na hora, mas ele falou que Ananias ia morrer e Ananias morreu. Mas foi na hora. Foi muito, muito próximo do que você falou, mas é isso. E Safira veio depois e... A mulher veio depois e também morreu. Ou seja, eles iam contribuir com os santos, né? Pegaram do que era seu, venderam, só que na hora de contribuir pegaram uma parte. E foram lá e disseram, toma, isso foi o todo da nossa contribuição, da venda da nossa propriedade. E aí Pedro vira para Ananias, por que você fez isso? Já era teu, estava na tua mão, você não precisava nem ter dado. Mas por que você veio tratar com impureza um Deus que é santo? Por que você veio na presença dele impuro, em mentira? Por conta disso você vai morrer. E morreu na hora. E a esposa, um tempo depois, fez a mesma coisa. E morreu na hora. Então aqui, acho que talvez a nossa reflexão tem que ser: qual é o Deus que nós temos servido? Porque eu sei que, e eu estou falando da santidade de Deus, ele não é só santo. Esse é um dos atributos de Deus, mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E a gente fala muito sobre essas características de Deus. Tá? A gente tem vivido muitas vezes um Deus paz e amor, que nos permite todas as coisas, e de fato temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade em Cristo que temos é para reconhecê-lo como santo.
Demetrio, só Vai. para corroborar, porque você falou na questão de Deus ser misericordioso e puxando o gancho lá atrás, quando você falou que às vezes a gente lê o texto e acha o texto muito frio, né? Que ele encostou a mão na arca e ele morreu, né? E o que faz a gente pensar mais sobre isso é que ele fala que a ira de Deus se acendeu, né? Já tinha 20 anos, né? Que a arca estava lá. E Deus sendo misericordioso, eu não imagino que a ira dele se acendeu naquele momento. Uzá foi reverente todo esse tempo, e aí de uma hora para outra ele toca na arca e Deus não. Então o que faz a gente pensar é que Paulo vai falar isso também em Romanos, que Deus ele é cheio de misericórdia e que muitas vezes nós negligenciamos essa misericórdia e continuamos a andar de maneira errônea, até que a ira de Deus chegue na nossa vida. Exatamente. Exatamente. Então, pegando como auxílio um outro atributo de Deus além da santidade, que seria a misericórdia, e olhando para os 20 anos, a gente não tem nem como conjecturar esses 20 anos, como foi a vida de Uzá, com relação a arca, que na verdade representa a presença do próprio Deus, né? O que nós imaginamos, baseado nessa conjuntura toda, é que nesses 20 anos houve muita coisa para até que a ira de Deus se acendesse naquele mundo. Eu vou falar de uma outra coisa no final, que o irmão está tocando aí, é que quando a gente olha para essa passagem de Uzá ali na arca, a gente muitas vezes olha só para Uzá. Mas ali o erro é de Uzá, o erro é de Davi e o erro é de toda a comunidade. E aí a gente vai falar, eu deixei para o final para falar um pouco do aspecto coletivo, que muitas vezes também a gente ignora o aspecto coletivo na caminhada com Deus. Então teve um erro de Davi ali, né? Porque Davi, como o pastor do rebanho, né? Ele não teve o cuidado que ele deveria ter com Deus, né? E Uzá era um servo, estava ali atendendo aos anseios de Davi, né? A comunidade também, a gente vai falar sobre isso. A comunidade estava fazendo o quê, né? Vocês viram, estavam dançando, estavam tocando instrumentos, estavam louvando a Deus. Aí você fala assim, poxa, mas eles não estavam louvando a Deus? Estavam. Mas o que era importante para Deus quando o povo de Israel estava transportando a arca? É o que estava escrito lá em Levíticos, no capítulo 4. Se a gente ler lá, a referência que eu dei para vocês, Você falou em números, mas... Falei em números, né? É Levítico, né? Não, é números mesmo. Números mesmo. Peraí. Números dos dois. A referência que eu dei foi... Os 4, mas não é, eu acho que eu não vi mais. Números 4, de 1 a 20, não está lá não? Tá, os deveres dos coatitas. Então, não, mas está aí mesmo. Os deveres dos coatitas explicam exatamente como as coisas santas de Deus são transportadas quando o tabernáculo deveria ser levado de um lugar para outro. Está tudo explicado ali. Você quer ler para a gente, irmão? Quanto a quanto? De 1 a 20 é o suficiente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as garetas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da
luminária, as suas lâmpadas, os seus purificadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem do santuário e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as palas, bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. O que está dito ali? Engraçado, os filhos de Coate que deviam levar. Exato. Eram os filhos de Coate seguindo essas instruções. E se não seguisse as instruções, o que aconteceria? Morreria. Tem o que falar. Então a gente passou dessa parte. Então ali o comportamento de Uzá não foi dele sozinho, porque o conhecimento dessas instruções era da comunidade de Israel. Uzá não estava sozinho. Tinha Davi ali, tinha todos os israelitas, né? E o que eles acabaram fazendo ali, que é o que eu vou falar aqui, quando a gente busca a presença do Senhor, muitas vezes a gente entende que temos que, sim, buscá-lo em santidade. Fato. O reconhecimento de Isaías, eu sou impuro, eu preciso buscar a santidade para estar. Só que como é que a gente busca isso? A gente busca em nós. Entendo eu que aquele povo ali estava com desejo de coração de transportar. Davi teve o desejo genuíno de transportar a arca do Senhor, né? Porque estava há mais de 20 anos ali, largada. Mas ao invés de buscar a sabedoria do Senhor na palavra, a obediência, Davi e toda a comunidade e Uzá decidiram fazer da sua forma. Muitas vezes nós somos assim, decidimos fazer da nossa forma o louvor para o Senhor, a adoração para o Senhor, a vontade do Senhor. Mas a nossa forma não é a forma do Senhor. Lembra que a gente leu lá no início, né? Deus é tão grande que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Ali os homens estavam dançando, estavam jubilando, e isso é tudo muito bonito. A pergunta era isso que o Senhor estava buscando naquele momento? Vocês lembrem que em Isaías mesmo, agora eu não vou me recordar qual o capítulo aqui, se eu não me engano, acho que é capítulo 16, mas Deus vai virar para o povo de Israel e vai dizer assim: parem de me trazer incenso, parem de me queimar ofertas, eu estou enjoado. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo é fruto da carne e desejo de vocês, porque eu sei o coração de vocês, e vocês não têm compromisso comigo. Então isso que vocês estão fazendo externamente não me agrada. E ali não é diferente, não estava agradando o Senhor aquilo que estava sendo feito ali. A gente não leu o texto todo de Uzá, porque eu queria pegar só essa primeira parte, mas se vocês continuarem a leitura do texto, vocês vão ver que Davi então vai ficar triste com o Senhor, ele vai ficar furioso porque morreu o servo dele, mas ele não vai entender. Aí ele vai falar, então deixa a arca aí em algum lugar, porque como é que eu vou ser capaz de transportar essa arca? Aí vão deixar a arca na casa de um outro servo, e a vida desse servo vai ser abençoada grandemente. E porque esse servo vai ser abençoado grandemente, a comunidade de Israel vai falar: Davi, olha só o que a arca fez na vida desse servo. E aí Davi vai ficar feliz de novo, falar: cara, a arca do Senhor tem que de fato voltar. Aí ele vai fazer o dever de casa. Aí ele vai pedir orientação ao Senhor. Mas voltando aqui para a gente fechar. Então a santificação, como eu estava falando, a santificação do homem não é uma obra do homem. Né? Pegando esse gancho, eu não posso querer dançar, fazer o que quiser. A santificação do homem é uma obra de Deus.
A gente viu isso na história de Isaías. O que aconteceu em Isaías? Deus enviou lá o anjo para tocar a boca de Isaías. E ali tornou ele puro. A santificação do homem é uma obra de Deus. O reconhecimento de Deus santo e da nossa condição de pecadores, de impuros, isso cabe a nós. Mas a transformação, a obra é do Senhor. Por que eu estou falando? Você está falando isso? Vamos ler aqui. Tem várias coisas. Levítico, no capítulo 19, logo no verso 1 e 2, diz assim, olha Deus falando para o povo de novo. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aí no capítulo 20, que é o capítulo seguinte, verso 7, ele fala assim, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Quem é que santifica o povo aqui? O Senhor. Eu sou o Senhor que os santifica. Voltando agora para o livro de Judas, né? E mais uma vez aqui, o que eu quero que a gente saia daqui hoje, primeiro o entendimento, né? Que o nosso Deus é santo. Mas santo não significa que ele é comum, santo não significa que ele é apenas preocupado somente com a nossa condição de pecado, e é fato, mas ele é único, ele é imensurável, ele é grandioso, ele é inalcançável, e nós temos que encontrar essa singularidade dele e nos dobrar. O primeiro movimento genuíno de um servo perante Deus, perante Cristo, é o movimento de se dobrar à majestade. Quando a gente fala que Cristo é rei, rei simboliza o que? Essa majestade. Nós não estamos em igualdade. Embora ele nos chame, vocês são meus amigos, embora seremos muitos entre muitos irmãos, que a carta aos Romanos nos mostra isso, né? Mas Deus é Deus. Deus é santo. E nós precisamos enxergar ele. A segunda coisa é que isso que eu estou contando aqui, o crente ele pode passar muita dificuldade se ele não observar essas coisas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente falou aqui que a santidade de Deus, ela é boa para nós. Porque ela nos repara, ela nos purifica, ela nos transforma. Lá em Judas, vocês viram, Deus estava em Judas exortando o povo, olha, aqueles que eu tirei do Egito, mas que se afastaram, eu os puni. Os anjos que se rebelaram, eu os puni. A gente não leu Judas ainda, né? Mas eu não vou ler, não vou deixar como dever de casa. É um capítulo só, vocês podem ler Judas, e é lindo. Mas eu vou ler o finalzinho que é falado para os crentes. E esse final é lindo. A partir do verso 24, Judas 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Olha como Judas está falando. É esse Deus que opera essa obra de santidade na vida do crente. Então, nós que somos servos, que buscamos a presença do Senhor, temos que confiar em quem? Nele, para fazer a obra em nós. Porque é Ele que faz essa obra. E é Ele quem tem o poder de fazer essa obra. Efésios 3, Paulo vai falar algo muito parecido, muito parecido. Efésios 3:20 fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. De novo, está falando aqui do poder que só Deus tem para fazer essa obra em nós. E para fechar aqui, em Filipenses 1, Paulo fala de novo, né? Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então,
esse Deus que é santo, ele requer um servo que é santo, porque ele é santo. Só que a obra de santificação na vida desse servo é ele quem faz. Então você fala, poxa, mas o que compete a gente? Compete a gente reconhecer tudo isso que falamos hoje. Reconhecer que esse Deus é santo e ele busca servos que são santos, onde ele faz a obra. E se a gente reconhece isso, a nossa resposta é dobrar os nossos joelhos, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, transforma a minha vida. Trabalha em mim aquilo que precisa ser trabalhado. Essa reflexão em relação à santidade de Deus, ela é importante na nossa vida para separar a nossa responsabilidade daquilo que é de Deus. Tá? A nossa responsabilidade não é tocar na arca. A nossa responsabilidade é buscar em Deus aquilo que Ele espera de nós. O que Uzá não fez, né? Olhar ali, o que Deus espera de mim? Está na palavra. A nossa responsabilidade é, Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer, a partir de segunda-feira eu vou à igreja todo dia. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você é que você vá na palavra e deixe Ele falar. Sabe por quê? Porque a gente já leu isso, né? Em Efésios, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, como obras na nossa vida, que dão glória a Ele, já foram definidas. Já estão nele. O nosso papel é se humilhar para deixar Ele fazer a obra. E não eu vou fazer. Porque senão a gente vai fazer como Davi, vamos dançar diante da arca, vamos fazer, vamos transportar, mas tudo isso vai ser fruto da nossa carne. E a gente nunca vai poder comparar a santidade da nossa carne com Deus que é santo. Ele é único. Ele é único. Então, para estar na presença dele, eu só posso estar quando ele faz a obra. Amém? Algum comentário, alguma reflexão? Alguém ficou triste por Uzá? O Pedro não curtiu muito, não. Eu fico triste porque hoje, como nós vivemos no tempo da graça, e muitas vezes nós usamos dessa graça de maneira errada, muitas e muitas vezes eu particularmente entro na presença de Deus da mesma forma que Uzá entrou, reverente, às vezes fazendo o que Deus não pediu para fazer. E quantas vezes a gente entristece o coração do Senhor, né? Às vezes até na condução do louvor, ou no compartilhamento da palavra. Mas por um outro lado, eu dou graças ao Senhor e fico alegre com Ele, porque Ele tem colocado na minha vida irmãos, pessoas que têm me levado a prestar mais atenção e a ter um cuidado maior com essa reverência. Até na hora de orar mesmo, muitas vezes nós oramos de forma irreverente, às vezes com a nossa mente nas coisas que estão aqui na terra, quando nós na verdade estamos na presença de um Deus tão tremendo. E é sempre bom a gente parar para refletir quem é esse Deus que nós servimos, para ele não cair na naturalidade, né? Porque o ser humano ele tem uma facilidade, ele é amante da rotina, e nada mais concreto para representar isso do que a religião, né? Então o que a gente mais vê, e já viu através da história, é o ser humano, a pretexto de servir a Deus, entrar numa religiosidade. Então eu oro 3, 4 vezes por dia, dou as esmolas que eu tenho que dar, dou oferta, dou dízimo, enfim, faço by the book o que é pedido para fazer, mas aquilo que o Demétrios falou, né? O coração está longe. E é por isso que eu tenho certeza, e fico feliz quando nós paramos para poder refletir na santidade de Deus, refletir que Deus é um Deus amoroso, mas Ele é santo, Ele é amoroso e misericordioso, mas Ele é justo, e Ele zela por todos esses atributos dele.
embora a gente ache que não, muitas vezes a gente acha que não, ele zela. Ele pode deixar o tempo passar, pode passar 20 anos, mas se nós não mudarmos o nosso comportamento, a ira dele se acende. E ele é justo, né? A palavra dele diz que aquilo que nós semearmos, nós também iremos colher. Estava comentando com o Demetrios hoje como parece que ao longo do tempo, né, vai se perdendo. Por exemplo, a gente está falando da igreja. A gente vai à igreja para louvar o Senhor, para celebrar, para estar junto dos outros santos. Nós somos a igreja, né? A gente vai se reunir com os irmãos para celebrar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E aí minha mãe sempre fala, né? Antigamente a gente chegava e ficava em espírito de oração, pelo culto, pela mensagem, pelo Deus Santo que é. E como isso ao longo do tempo está se perdendo, a gente vai passando para os nossos filhos e chega na igreja e conversa daqui, conversa dali, às vezes usa o celular. É como se estivesse num cinema, né? Como se estivesse num cinema. E a gente estava falando, né, que funciona dos dois lados, na verdade. Você pode não considerar tudo isso que nós falamos da santidade de Deus sendo crente ou não sendo crente. Às vezes na igreja você está ali, mas você não está ali pelo motivo que deveria estar ali. E isso é para tristeza, né? Da mesma forma, quando você também não está, quando você não se importa, tudo isso deveria, essa reflexão, e ela é importante para a gente, não para nos diminuir, mas para fazer a gente voltar para o lugar onde o crente precisa andar todos os dias, que é o lugar do arrependimento, é o lugar de Isaías. Ok, igreja? Né? Você vai achar uma fala da igreja, né? O lugar de Isaías ali. Senhor, eu tenho lábios impuros, e se não for pelo teu Santo Espírito, né, eu vou caminhar em tropeço. Te atira mesmo. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que a primeira. Tem, porém, não é essa não. Vou achar aqui e já ler. Eu lembrei enquanto o Isaac estava falando ali, muitas vezes até na nossa caminhada, né? Lembra de Moisés? A gente sabe por que Moisés não foi permitido a ele entrar na Terra Prometida. Vocês lembram do porquê? Porque Deus tinha dado uma ordem a Moisés, né, para que ele tocasse na rocha, porque o povo estava reclamando de água. E Moisés, porque estava enfurecido com o povo, bateu na rocha 2 vezes. Né? E Deus falou isso para ele: porque você me desobedeceu na presença da comunidade, você não vai entrar na Terra Prometida. Aí você fala assim, cara, Moisés. Né? Não que... Mas continua sendo Moisés. Aí você olha para você e você fala, cara, e eu? Né? Mas o que Deus está querendo ensinar com isso? Deus está querendo ensinar com isso que a coisa mais importante para cada um de nós aqui é viver em submissão a Ele. É reconhecer quem Ele é. Ele é o autor da nossa vida. Ele tem os planos para a nossa vida, não somos nós. Então a gente tem que voltar sempre a Ele. Senhor, eu estou diante da Tua presença. Eu estou aqui hoje te ouvindo. O que isso que o Senhor está me fazendo saber precisa ser transformado na minha vida? É essa pergunta que o crente precisa fazer, essa posição do arrependimento constante. Né? Eu estava falando para a Gabi aqui, em casa, a diferença de Paulo, né? Isso foi uma reflexão que a gente fez atrás. Paulo, em algum momento da caminhada dele, ele fala assim, uma coisa muito bonita que a gente tem sonho de dizer um dia, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E aí ele continua dizendo, e agora me é reservada o quê? A coroa da justiça. Né? Que o justo juiz me dará no fim dos tempos, né? No final. Qual a diferença de Paulo dizendo isso e o ladrão na cruz que olha para Cristo, né?
e naquele momento ele enxerga a santidade de Cristo, enxerga quem Cristo é, porque ele fala assim, ó, eu tô aqui porque eu mereço, mas esse não tem nada nele. E aquele ladrão, naquele momento, ele recebe a mesma salvação que Paulo tem, e os ambos estão na glória. Mas o que tem de diferença? Porque são duas, fala. Não. Nada, né? A diferença, para efeito da eternidade com Deus, é nenhuma, os dois estão lá. Mas Paulo viveu uma vida se alegrando nesse Deus Santo. Em cada momento da sua caminhada, Paulo podia dizer: terminei a carreira, guardei a fé, combatendo o bom combate. Em cada momento ele dizia isso. Por quê? Porque ele vivia essa realidade no Senhor a cada momento. Muitos de nós vão experimentar isso às vezes no último suspiro. E você deixou uma caminhada inteira para experimentar essa alegria que a gente falou no início, que vem do Senhor. Porque essa caminhada com o Senhor, ela pressupõe, né? E a gente nem merece isso, mas pressupõe uma caminhada que a gente fala lá no livro de João, estamos estudando, uma caminhada que gera o quê? Uma vida em plenitude. Plenitude de vida. Aí a gente vai depois discutir o que é plenitude de vida, né? Já falei aqui várias vezes, né? Não vai ficar ninguém rico, não vai ficar ninguém milionário, de repente vai morrer até no dia seguinte. A plenitude de vida é quando você pode falar como Paulo: eu estou feliz, eu estou descansado, a minha vida não pesa. Jesus fala que o fardo dele é leve e suave, não é pesado. A vida daquele que anda em Deus é uma vida leve, não é uma vida pesada. Sabe por que é leve? Porque ele reconhece quem é o autor de toda a obra, onde ele é servo. Ele reconhece o amor de Deus na vida dele. Então é essa vida, é essa pérola de vida importante que Deus quer nos dar, mas que a gente muitas vezes deixa de ver porque a gente quer buscar outra vida. Ou a gente acha que sabe qual é a vida que Deus quer pra gente. Deus quer mostrar uma vida maravilhosa que está ao nosso redor, está acessível, né? Que muitas vezes não é o que a gente tem como vida, é uma vida muito diferente. Então é isso, que a gente passe a refletir nesse Deus que nós temos, e que em refletindo nele isso possa transformar a nossa vida, a nossa caminhada, que a gente possa enxergar. Como eu estava lendo aqui no texto de Judas, né, que é tão bonito, ele fala que vai nos apresentar diante dele sem mácula, com grande alegria. Com grande alegria. Então, a gente às vezes está olhando só, Deus vai nos purificar, mas tem a parte da grande alegria que a gente às vezes deixa de ver, né? E eu posso dizer, eu vejo isso na minha vida, na vida dos meus filhos, eu vejo essa alegria plena e constante, me sinto feliz e leve, e vejo que muitos irmãos se sentem assim. E isso não tem nada a ver com as coisas que esse mundo pode oferecer, os enganos desse mundo. Não, são coisas pequenas. Às vezes uma boa conversa, uma conversa que enche o coração, às vezes um abraço apertado de um amigo que a gente ama. Coisas que Deus coloca ali, um filho, que é uma bênção, né? Então é isso. Vamos passar por o segundo momento. Alguém está com fome aí? Então vamos orar para a gente encerrar e a gente passa ali para o momento da comida. Agradecer a irmã Lohane por esse feijão abençoado, não? O José já não aguenta mais ali. Não, vamos comer alegre, sim. Vamos orar então. Deus Pai amado, eu te agradeço por esse momento e por tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, Pai. Confiamos plenamente que o Teu Santo Espírito está entre nós e é Ele quem realiza, Pai, o querer e o fazer na vida de cada um. Por isso, Pai, nós descansamos no Senhor. Descansamos no Senhor e nos alegramos com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para a Tua igreja, Pai, nesse tempo. Pai, continue conosco, guarde aqueles a quem amamos, Pai, que possamos estar desde sempre, Pai, em espírito ligados a Ti, Senhor Deus, para que
tudo que façamos, Pai, seja para a honra e glória de Cristo Jesus. É nesse nome poderoso que nós oramos. Amém. Amém. E aí, como é que vai ser lá? É só chegar e comer? Só chegar e comer. Vou já colocar, tá? Pode terminar com o pé. Pode, meu filhinho.